E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje, eu vai falar sobre Quantum Machine Learning. É um tema que eu já falei no canal há muito, muito tempo atrás. Uns 2 anos atrás. Não lembro exatamente. Mas eu já tô um pouquinho mais atualizado nesse tema. Aconteceu algumas coisas também recentemente. E eu ainda não era podcast também que eu não fiz, né? Era um vídeo, assim, curto de 13 minutos que eu fiz sobre isso, né? Mas era só áudio também. O que a gente vai falar aqui hoje? O que é Quantum Machine Learning, né? Porque quando a pessoa ouve quantum, quântica, né, já pensa em algo estranho, né? Como assim? O que é machine learning no caso? Deve inteligência artificial. Então, inteligência artificial quântica? O que é isso? Será que é útil? Por que serve? Será que realmente é algo interessante? É isso que a gente vai falar hoje. E eu tava, na verdade, querendo falar sobre isso. Depois de terminar um curso do QuizKit sobre Quantum Machine Learning. Pra quem não sabe, o QuizKit é um instituto de computação quântica da IBM. A IBM é uma empresa muito prolífica, faz muitas coisas nessa área. Tem o próprio IBM Contact Experience, que é tipo uma plataforma para você usar na nuvem, só fazer a conta e tal. É gratuitamente, tem a versão paga. De usar computação quântica na nuvem, né? Você pode fazer os algoritmos lá. Obviamente você tem que manjar bem da teoria. Também tem algumas linguagens de programação, que é o Qiskit Aqua, Terra e outras coisas que eu até já mostrei no canal já, tem uns vídeos sobre programação nisso, que é basicamente você consegue usar a library deles, né? Programação para você, normalmente em Python, para você usar os sistemas deles para de repente fazer é, um, qualquer tipo de programa relacionado à computação quântica, né? Quer testar um algoritmo, algo do tipo, né? Primeiro, quanto machine learning tem a ver com juntar ou usar computadores quânticos para melhorar a inteligência artificial, né? Embora se melhorar entre aspas, porque não é tão simples assim. Outro ponto também é que é um tema muito recente. Inteligência artificial, ele não é tão recente assim. Desde 1950 a gente já tem coisas nesse tema. Quanto machine learning é um tema bem recente. E se você for pesquisar nesse tema, você vai ver que tem teses que, tipo, não são. Não, não são tão novas assim, né? É uma área relativamente recente. Até porque ela não existiria, não teria razão para existir sem a inteligência artificial da guinada que ela deu desde 2008, né? Então, isso é uma questão interessante. E também, recentemente, muitos avanços foram feitos em computação quântica que permitiram que isso acontecesse. Primeiro, o que é computação quântica? Eu não vou dar um resumo histórico, que tem, se você ir um pouco para trás nos nossos vídeos do podcast, tem uma um questão sobre isso. A história da computação quântica. Ele fala desde o primeiro paper do Stephen Wisner, lá na década de 70, 60. Não, 60 não, 70. Sobre esse tema. Fala do paper do Benioff, do Richard Feynman, de 1972, sobre esse tema. Sim, o Richard Feynman, aquele cara famoso em física, que participou da construção da bomba nuclear. Um cara super, assim, conhecido. Ele escreveu uma tese importante no começo da computação quântica. Uma das primeiras. Depois do Benioff, ele foi o primeiro. Depois David Deutsch também escreveu sobre Quantum Turing Machines, que seria é, possibilidade de uma máquina, de uma computador que conseguisse rodar qualquer tipo de computação, no caso usando um diferente tipo de tecnologia, no caso a quântica. E a diferença essencial é de hardware. O que é o hardware? É a parte física do computador. A diferença essencial dessa questão é a parte de hardware. Ela é bem mais diferente do que os computadores clássicos de silício que usam transistores para o funcionamento. Então, beleza. O que é computador clássico? Vamos começar com ele, né? Computador clássico é o que você tem tá usando agora, provavelmente, no seu celular, no seu tablet.
talvez sua cafeteira conectada à internet vai ter chips ali também que pode ser considerado, vai ter código ali rodando em assembly ali para em Linux para fazer ela funcionar, a geladeira smart, enfim. Tudo isso são, de certa forma, computadores, tem o seu código, tem a sua sistema operacional, tem a sua memória e seja qual tipo de que for, né? Então eles são sim sistemas computacionais, né? E para fazer qualquer tipo de coisa. A arquitetura desses computadores é a arquitetura de von Neumann, né? Então você tem o chip, né? Você tem a parte de memória, tem uma comunicação entre os dois, não são juntos. Você tem a parte lógica aí que vai operar as funções matemáticas necessárias para o computador rodar. A parte de programação mais fundamental, a gente vai rodar. A gente tem a parte que é a linguagem binária, e a linguagem mais fundamental aí de informação, zeros e uns. Da binária vai para a linguagem hexadecimal, que são uma sequência de números e caracteres. É para quem estuda segurança da informação, linguagem hexadecimal é importante para, como fala, shellcodes para hackear, né, no caso, né? Você criar shellcodes para fazer programas específicos para atacar um sistema, seja qual for. Isso de segurança da informação, né? E depois, então a binária tem os linguagem de hexadecimal. Depois tem o assembly, né? Tem os tipos de assembly para determinado tipo de arquitetura seja x86, x64 do seu computador, não importa. E depois do assembly tem a linguagem mais de alto nível, que são Python, linguagem de programação. Tipo, não, antes de Python tem C, C++, aí vai ter C Sharp, depois. Isso são linguagens de programação, né? Pra você fazer os aplicativos e tal. E depois tem o Python, MATLAB, R, que para estatística no caso, Julia, que é pra matemática. Enfim. Então, essa é uma parte importante. Tem a parte de rede também, que é importante aí nessa questão. A comunicação entre computadores, a internet, blá blá blá. Também é relacionada à computação quântica, num tema que eu tenho que falar nesse podcast, que é quanto internet. A gente já fez vídeos nesse tema há muito tempo atrás. Não tão bem feitos, né? Mas a gente vai falar também isso em outro podcast. Então, a computação clássica, o que você pode fazer? Se você pegar a tese de Church-Turing, e o que o computador clássico ele pode fazer? E que é a máquina de Turing, né? O paper dele que eu vou deixar na descrição atrelado a isso, né? É uma máquina que pode fazer qualquer coisa, né? Ela pode operar qualquer computação. Porém, tem algumas computações que a máquina de Turing não pode fazer. Ou seja, que nenhum computador pode fazer. A máquina de Turing seria uma máquina universal perfeita. Só que tem coisas que nem ela consegue fazer. Tem computações que não podem ser computadas, né? O que significa isso? Que tem coisas que não podem ser resolvidas de forma rápida. Como assim de forma rápida? Vamos supor um problema que foi resolvido recentemente com inteligência artificial foi o envelopamento de proteínas. A DeepMind criou um sistema, não lembro o nome, mas vou deixar na descrição o paper, e previa a estrutura de proteína, para quem não sabe proteína. Ela tem uma estrutura tridimensional bem complexa, é super importante para desenvolvimento aí de medicamentos, tudo aí relacionado à química e química computacional, por exemplo, e estudo de tipos de vírus e coisas do tipo. E elas têm uma estrutura muito complexa e difícil de prever. E fizeram esse sistema chamado AlphaFold, que conseguia fazer isso, que antigamente era considerado um problema muito difícil. Um problema difícil na área da computação a gente chama de NP-hard. É um problema que é difícil. Tem os problemas chamados de NP, também são problemas difíceis, talvez não tanto quanto o NP-hard. E no caso, a questão é que
como que você consegue criar algoritmos mais rápidos, né? Na computação clássica. Então eu quero ter um código, eu quero deixar ele mais rápido. Você pode fazer isso no próprio código. Tem várias técnicas que você aprende em livros de programação pra você deixar seu código mais otimizado. Por exemplo, você tem um jogo que ele não tá otimizado, né? Ele tá lento. E aí eles otimizam o jogo com técnicas aí relacionadas à programação, à arquitetura e coisas do tipo, para que o jogo fique rápido em qualquer máquina, né? Obviamente você não pode fazer isso ficar. Não pode fazer World of Warcraft rodar num sistema com memória do Super Nintendo, mas você consegue fazer ele rodar em computadores com menos capacidade, otimizando ele, né? E aí são coisas que levam tem um conhecimento aí por trás. E otimizar código também é uma coisa importante, você aumentar a velocidade do seu código. Você tem um código, você muda ele, a estrutura dele, que tem uma estrutura matemática, né? Pra ser mais rápido. Tem formas de otimizar código. E bons programadores, eles querem otimizar o código deles, né? Isso é algo natural. Então, é uma parte importante. Então, vários problemas, como o envelopamento de proteínas, e lembrando que, por exemplo, proteína, ela vai ter funções lógicas no seu corpo. Então, nesse exato momento, várias proteínas estão fazendo você ficar vivo, porque elas são necessárias para várias funções hormonais, funções metabólicas, seu cérebro, no seu corpo em geral, que fazem você ficar vivo, né? São coisas naturais. Não tô falando de proteína que você come somente, tô falando de. É, elas têm uma função catalítica, né? Fazer as reações químicas acontecerem para funções específicas que fazem seu corpo funcionar. De animais também, plantas, tudo tem proteína, organismos vivos, né? Eu creio que todos têm. Então, era um problema de hard. Nenhum computador conseguia resolver isso daí, nenhum algoritmo. O que resolveu foi usar inteligência artificial, um algoritmo supervisado, que eu já vou falar sobre o que é isso, né? Então, tem essa questão. Tem problemas que são intratáveis classicamente, né, nos computadores atuais. Uma forma de computação recente, que é um pouco diferente da de von Neumann, é a neuromórfica, né? Eu posso fazer também um podcast só sobre isso. O que é a computação neuromórfica, né? Ela é baseada na forma que o cérebro opera. Ela é inspirada, né? Então, por exemplo, o Loihi, que é um chip neuromórfico da Intel. O que ele faz? Tem o da IBM também, mas vamos ficar com o Loihi. Ele tem uma estrutura que é baseada na forma que a gente tem da estrutura dos neurônios, né? Então a gente tem a sinapse e a fenda sináptica, que é por onde os neurotransmissores passam para ir para os neuroreceptores. Essas sinapses, elas estão no contexto do neurônio. Tem os braços, a estrutura da célula do neurônio em si. E vai ter ali em volta os dendritos e os braços com seus axons. Esses axons são, em volta deles tem uma estrutura de, acho que é células de Schwann, que permitem que tenha uma estrutura para passar mielina nesses axons. Mielina é tipo um negócio para a informação correr mais rápido, né? Sem mielina, a informação não corre tão rápido quanto deveria. Isso causa problemas até. Tem algumas patologias associadas a isso. A gente tem os neurônios, a gente tem os axons, são os braços dos neurônios. A gente tem os dendritos, né? Que são várias conexões, parecem umas árvorezinhas, e vão passando que vão, que passam de um lado para o outro. E esses neurônios, eles têm diversas estruturas diferentes. Alguns são piramidais, que são muito conhecidos no hipocampo, por exemplo, que é uma área do cérebro. Alguns parecem tipo uma estrela. Outros têm uma forma mais simples do que isso. Outros parecem tipo chamada de tipo basquete, que parece tipo uma rede. Enfim, tem vários tipos de estruturas topológicas de neurônios diferentes, né? É a forma como eles são. E baseado nisso, eles criaram um chip que tem uma estrutura que é inspirada na estrutura dos neurônios, né? Então, se for ver o Loihi, até acho que já fiz vídeo no canal sobre ele, você tem a arquitetura do chip,
Ele tem o que seria sinapses, que seria os neurônios em si, que teria cada um valor numérico atrelado a eles. E tem uma coisa chamada também main register, que é uma memória junto com o resistor, que permite que a parte lógica da computação fique junta com a da memória. Que parece que é como o cérebro processa informação, embora isso seja muito vago. Talvez não seja verdade. Mas é muito mais rápido, teoricamente, do que computadores clássicos do Neumann, né? Então, o computador neuromórfico, teoricamente, ele é mais rápido. Teoricamente, no futuro, no momento, não. E usaram isso para inteligência artificial e funciona, né? Não é ainda algo mainstream, é algo recente, mas é algo que é muito inovador. A gente tem os computadores clássicos, a gente tem a computação neuromórfica, que é baseada na forma como o cérebro funciona. Até se você for ver o paper do Loihy, eles mostram bonitinho como essa inspiração funciona. Eu creio que sem imagens eu não consigo falar tão bem. Agora, o que é computação quântica em si? E o que isso tem a ver com inteligência artificial? Um resumo da computação quântica é basicamente uma forma diferente de processar e mandar informação. Então, o que você faz? Você pega algo chamado qubit. O que é um qubit? Por exemplo, eu tenho um fóton, por exemplo, um elétron. Essas partículas, elas têm uma rotação chamada de spin. Esse spin da partícula, por exemplo, ele pode fazer a partícula ficar para cima ou para baixo, por exemplo. Mas também um elétron pode ficar de várias direções, né? Depende aí. Pode ser de várias direções. Mas vamos pegar só de cima e para baixo. Então, duas partículas, por exemplo. Vamos supor que as duas estão conectadas por uma coisa chamada entrelaçamento quântico, que eu vou explicar. Então, as duas estão conectadas, elas podem estar para cima ou para baixo. E uma coisa, a comunicação entre essas duas partículas, ela sempre vai ser ortogonal. Ou seja, se uma dá para cima quando a gente mede, a outra tá para baixo. Se uma tá para baixo quando a gente mede, a outra tá para cima. Sempre o contrário. Sempre. Uma coisa que é a razão por que a computação quântica funciona. E a gente tem uma função de onda que vai ser a soma de todas essas partículas ao longo do tempo, né? Os estados dessas partículas ao longo do tempo. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Vai ter a soma dessas partículas. E vamos supor que eu quero representar isso com zeros e uns, porque são ortogonais, né? É sempre o contrário. Então, sempre que uma estiver para cima vai ser 1, a outra estiver para baixo é 0, ou você pode fazer o contrário. E assim sucessivamente. É como se fosse um transistor, mas você não tá usando uma chavinha. O transistor é basicamente uma chave que liga e desliga para representar zeros e uns. Mas nesse caso, tipo, no seu computador tem milhões de transistores no seu processador. Mas nesse caso, é uma partícula física que pode estar ou não representando zeros e uns. Com essa questão. Dando função de onda para isso, né? Então você tem 2 qubits aí, um computador de 2 qubits. Duas partículas aí. Estão ligadas por entrelaçamento quântico. Então, esse entrelaçamento permite que elas comuniquem. Então, o número de possibilidades delas, representação de zeros e uns, ela é relativamente interessante do ponto de vista de computação paralela. Só que, principalmente, se você tiver, por exemplo, 6 qubits, ou 500, vamos supor, 1000, ou 1 milhão. Vamos supor que todos esses qubits, eles estão entrelaçados, né? Obviamente, a informação não vai passar com 100% de eficiência, mas vamos supor que tem uma eficiência boa. A gente pode representar a informação bem rápido, né? Só que não é só esse paralelismo que é importante para a velocidade. Importante também é a superposição de partículas, né? O que é superposição de partículas? Então, creio que você já ouviu falar do gato de Schrödinger, né? Eu não vou usar esse exemplo agora, né? É basicamente, essas partículas, elas podem estar em um estágio simultâneo da realidade, né?
usando aí a fala do paper famoso nesse tema, do Einstein-Podolsky-Rosen Paradox, né? Paradoxo de Einstein-Rosen-Podolsky. O paper importante tá na descrição, que eu já revisei no canal. Eles têm uma realidade simultânea. Então, a partícula pode estar tanto em 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, isso permite um número de estados possíveis nessa questão dessa distribuição de probabilidade de zeros e uns muito maior que no transistor. E no transistor era estático, né? Ou era 0 ou era 1 e acabou. E era controlado por nós. Né? Nesse caso, elas podem estar em dois estados ao mesmo tempo. E você pode usar isso na parte de computação com uma vantagem de velocidade, né? Você pode usar isso para você fazer um número de computações. Não lembro se é Benioff ou Deutsch que fala sobre isso. Que, teoricamente, o número de computações feito para esse sistema seria muito maior. A árvore possível de computações é muito maior do que da clássica, né? Por causa do entanglement e por causa da superposição. Essas duas coisas, também a ortogonalidade desse sistema, né? Sempre o é 0 e outro é 1, permite tanto que a informação seja representada, quanto que a velocidade seja alta, teoricamente. Então por isso que muitos falam sobre supremacia quântica. Teve aquele paper da Google, acho que foi em 2019, que afirmou isso, né? A supremacia quântica, né? Que finalmente computadores quânticos passaram dos clássicos. Aquilo é pra mídia, né? Obviamente isso não é verdade. Passando pro final já, embora não vai terminar agora, mas a verdade é que em vários problemas a computação clássica é melhor que a quântica, até teoricamente. Então, alguns problemas, no caso do paper da Google, tá na descrição, foi pra Boston Sampling, se não me engano. O problema que eles estavam resolvendo. Específico em física, né? E a IBM ainda falou que o que eles fizeram poderia ser resolvido pelo supercomputador deles bem rápido. Não tão rápido quanto eles fizeram, mas rápido. Então, esse problema da supremacia não foi resolvido no momento. Talvez nem seja resolvido porque, teoricamente, não é que é melhor, é mais rápido. É que para alguns problemas é mais rápido. Para todos os problemas é mais rápido. Não foi provado no momento, teoricamente. Então não dá para dizer. Mas para alguns problemas a computação quântica pode ser mais rápida. Para alguns problemas eu creio que a inteligência artificial resolve melhor ainda. Mais rápido. Tudo tem a ver com o algoritmo que você usa também. Né? A inteligência artificial resolve problemas de uma forma bem rápida. Ele aprende a resolver o problema, né? Então, mas vamos supor que a computação quântica seja mais rápida realmente no futuro. Não no momento. Né? Então se a gente juntasse tanto a inteligência artificial quanto um computing, né? Computação quântica, a gente teria uma velocidade ainda maior. Para resolver problemas computacionais na área da economia, na área da química, na área da física, na área da ciência da computação. Quais problemas poderiam ser resolvidos? Por exemplo, traveling sem o mesmo problema. Né? O que em português é o problema do caixeiro viajante. Você tem N cidades, você quer fazer um algoritmo para visitar todas essas cidades com o menor tempo possível, né? Vamos supor que tem um caminhão, por exemplo. Menor tempo possível. Trajetória. No caso é um grafo, né? Você quer representar as vértices, que é os lugares que você tem que ir. Entre as ruas, qual que é o menor caminho possível, né? Entre essas cidades. E isso é um problema que, até logística resolver, né? Pra entregas, enfim, da Amazon da vida. Então essa questão, que é o chamado de caminho de Hamilton, né? Você tem um número de cidades, qual é o menor caminho possível? Você tem que achar, isso é difícil. E a questão é que se você aumenta o número de cidades, mais que 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 70 milhões, quanto mais você aumenta o número de cidades, mais difícil fica o problema. E algumas pessoas ainda põem nesse problema que você tem um orçamento fixo
tipo, um, um limite no custo que você vai ter pra resolver esse problema, né? Ainda fica mais difícil. Você não pode, é, você põe um limite, você tem um problema ainda maior, né? Você tem um número de cidades pra visitar, ainda assim, você tem que ter um orçamento limite pra isso. Algumas pessoas tiram essa parte, né? Eu vi, por exemplo, uma palestra falando sobre isso é, pra galáxias, né? Você tem um número N de estrelas, você quer visitar elas o mais rápido possível. No caso, tem milhões e milhões de estrelas. Você quer simular qual que é o menor caminho entre elas. Nesse caso, orçamento não tem importância, né? É o mesmo problema, mas é diferente. É um problema computacional que não tem um algoritmo rápido para isso. É um problema que é chamado de NP-complete. O que é NP-complete? Não tem uma solução rápida para isso, nem algoritmo que resolve ele rápido. Esse problema é rápido, né? E aí, tem pessoas usando inteligência artificial para resolver esse problema, tem pessoas utilizando é, algoritmos diferentes, heurísticos para resolver esse problema, mas ninguém resolveu. Não tem nem algoritmo rápido para resolver esse problema. Tem algoritmos que provam que há uma solução para esse problema rápida, mas ninguém consegue fazer isso na prática. Então, essa questão, né? Tem vários problemas assim, né? O próprio problema do Go, que é um jogo chinês aí que a inteligência artificial resolveu, era um problema intratável. Não tinha nem algoritmo que jogasse Go tão bem quanto o melhor do mundo. A inteligência artificial resolveu esse problema. É, o xadrez não. O xadrez foi resolvido classicamente sem inteligência artificial. É, agora, o Dota 2, por exemplo, tem o sistema da OpenAI 5, que ganhou dos melhores do mundo. Também era um problema intratável. Assim, isso não é opinião no caso, né? O Dota 2, do ponto de vista computacional, o LoL também, League of Legends, eles são jogos. Até o StarCraft 2, que tem um sistema de IA que joga esse jogo. Eles são jogos que têm um nível de complexidade computacional maior que é jogo de tabuleiro. O nível de complexidade é muito maior. Tipo, absurdamente maior. De variáveis que você tem que colocar no seu sistema pra lidar, né? E até questão de quantidade de informação que você tem que lidar com o sistema, né? Tanto que os próprios artigos nesses sistemas, no caso do StarCraft 2, e foi da DeepMind que fez um paper nesse tema, que ganhou de melhores do mundo. E da Dota 2 foi a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, né? A DeepMind e a OpenAI, eles competem uma com a outra, se você não sabe. São empresas de inteligência artificial que competem, né? Até ultimamente a DeepMind era melhor. Ainda é melhor na minha opinião, mas foi passada pela OpenAI por causa do ChatGPT por enquanto, né? Comercialmente foi passado. Enfim, voltando à parte de computação quântica, né? Então, é, esses microchips, eles têm uma temperatura normalmente, principalmente nas técnicas de supercondução. A gente não vai falar muito sobre hardware aqui, mas eles têm uma chips, eles têm uma questão de ser bem criogênicos. Então, você tem um menos 273 graus, é o zero absoluto, nesses chips para manter o sistema controlável, né? Você quer manter esses qubits ali de uma forma controlável que você possa usar corretamente. Tem materiais específicos para isso. Até eu fiz um vídeo sobre Quantum Memory no passado. Teria que revisar para lembrar quais materiais, que mostra os materiais que são usados, né, para esses sistemas. Mas eu vou colocar posteriormente. Eu lembro que, por exemplo, grafeno, eu vi uma palestra que grafeno era importante. Enfim, mas eu vou fazer outro vídeo só sobre isso. Vamos focar no Quantum Machine Learning. Então, é um sistema criogenizado, né? Esse computador. Ele realmente tem tido muitos avanços dele. Então, você vê, por exemplo, com supercondução, o computador da Google, o Sycamore, se não me engano, chegou a 70 e poucos qubits. Da IBM, se eu não me engano, chegou a 100, alguma coisa assim. Tá aumentando, né? Os da D-Wave, que eles são outra
forma de computação quântica são adiabáticos. Eu já vi alguns sugerindo que é 5.000 qubits, mas eu creio que os computadores quânticos de Wave, eles são os que são mais comercializados, né? Na Amazon, eu acho que é a Amazon Bracket. Tem na Amazon, no serviço da nuvem da Amazon, tá? Pra quem não sabe, computação na nuvem, você meio que criar um site, você não tem servidor, você aluga o servidor pra você criar o site. Você aluga máquinas pra rodar aplicativos, jogos ou serviços de streaming como Netflix. A Netflix usa o serviço da nuvem da Amazon. É, tem uma ferramenta chamada Amazon Bracket que você pode usar a computação quântica pro seu aplicativo para o que você quiser. Sei lá. Eu não creio que tenha um uso tão útil comercial ainda, mas você pode usar. Usando computadores da D-Wave. Uma parceria aí. Então, tem essa questão de comercial também, de quererem já misturar logo computação quântica, né? Usos comerciais, sendo que no momento não. Mas enfim, quanto mais qubits melhor, depende. Porque às vezes o computador tem bastante qubits, né? Quanto mais qubits é mais rápido, né? Tem mais partículas ali que vão mudar a informação. Mas não é necessariamente mais rápido. Porque tem um problema de eficiência, né? Quanto mais qubits você perde eficiência. Tem um problema de coerência também. Na física quântica a temperatura ambiente ou ondas eletromagnéticas, ímãs perto, qualquer tipo de interferência, ela ela destrói o estado do sistema. Então os qubits eles são meio que eles mudam, eles têm uma interferência que destrói a informação. Você tinha, por exemplo, uma imagem de um cachorro guardada lá no seu chip quântico, e ela se perde, vamos supor que na memória RAM quântica, só que ela se perde informação por causa da interferência. E esse é um problema central também na computação quântica da decoerência da memória. Então, por exemplo, tem artigos sugerindo a criação de uma Quantum RAM. Então tem memória RAM, que eu expliquei memória RAM. Memória RAM é uma memória de armazenamento aleatório, tem a dinâmica estática, que serve para você rodar seus aplicativos. Então você vai rodar um jogo, tem que usar memória RAM. Vai alocar espaço da sua memória RAM para rodar um jogo. Vai jogar Counter-Strike, vai armazenar espaço da sua memória RAM. Call of Duty, vai armazenar espaço da sua memória RAM. Então ela aloca memória para um aplicativo. Quando você fecha o aplicativo, a memória sai da memória RAM, né? Não tá mais usando. Então se você tem 8 GB de memória RAM, supor que você tá usando 8. Não, 7. Tem um espaço livre, né? 1 GB livre. Ok, aí você fecha vários aplicativos e aí você abre mais esse espaço, né? Tem menos coisas sendo usadas. Aí até fica mais rápido o seu computador, né? Se você abrir muita coisa, vai ficar lento, tá usando muito memória RAM. Então, é uma memória de espaço aleatório para processos do Windows, do celular, enfim. Só que o que se armazena na memória RAM, ela se perde. Quando você desliga o computador, depois de alguns segundos, a informação se perde. Tem uma forma de você pegar as coisas da memória RAM, é um ataque hacker, né? Você congela ela com nitrogênio líquido, chamada de Cold Boot Attack, e você tenta ir na BIOS usando ferramentas específicas para você coletar hashes para craquear a senha da pessoa, descobrir a senha da pessoa. Tem até no próprio Windows tem uma configuração para você acha BitLocker, que você é para proteger contra code multi-ataque. Eu creio que não é possível usar em DDR3, memória RAM de DDR3, mas na DDR3 tem como fazer isso sem o code boot. Porque aí se você congelar com a memória RAM de DDR3, do tipo DDR3, fica tipo tudo chamuscado quando você vai pegar a informação, né? Mas se você faz ela sem congelar, né? É chamada de Warm Boot Attack. Aí você consegue pegar a informação. Se bem que se pôr uma senha na BIOS, resolve o problema, né?
No caso da DDR3, né? Outras memórias podem ser hackeadas nesse contexto. Então, quando você desliga o computador, fica lá a informação. Se você congela, ela. Perdão, a informação se perde. Se você congela, obviamente, nitrogênio líquido, a informação vai ficar lá por mais tempo. Tem uma imagem, por exemplo, eu tenho um paper que eu deixei na descrição sobre isso. Tem uma imagem da Mona Lisa. Aí, no momento que você desliga o computador, em milissegundos, a Mona Lisa tá lá. Vamos supor que tá dentro da memória RAM. Né? Aí, conforme o segundo vai passando, até os 10 segundos, 30 segundos, aí ela sai. Enfim, algumas preservam mesmo por mais tempo, mesmo sem você congelar. Então, na computação clássica, a memória RAM não tem nenhum problema, não tem nenhuma interferência. Você pode armazenar lá de boa. Armazenamento na HD também, normal. Só que na parte quântica é diferente. A interferência apaga a Mona Lisa. Né? Você não consegue guardar a informação. Nem de longo prazo ou curto prazo. Isso é um problema, né? Porque sem memória RAM, como você vai ter dar um aplicativo do computador quântico, coisa do tipo. Por essas e outras coisas, todos os computadores quânticos atuais, eles são híbridos, né? Tem a parte quântica e a parte clássica. Tem dados que são gerados quanticamente, pelo chip quântico, né? E tem dados que são gerados pelo clássico. Normalmente você gera o conteúdo pelo computador quântico e interpreta ele usando o computador clássico. Normalmente o resultado final é sempre no clássico. Enfim. Esse é o resumo. Eu vou falar. Eu já falei sobre esse tema com mais detalhes em outros episódios, mas vamos entrar em quanto machine learning. É basicamente você juntar os dois. Que inteligência artificial, né? Se você viu o primeiro vídeo desse podcast, é basicamente uma forma. São vários algoritmos específicos, né? Uma forma de você utilizar equações diferenciais para atualizar um sistema para corrigir erros. É uma função de optimização. Você resumir inteligência artificial é uma função de optimização que resolve problemas. E se resolver problemas significa você melhorar a velocidade para resolver com o seu nível de computação atual. Você tem um supercomputador, você quer resolver um problema, você usa esse sistema para resolver esse problema rápido, mais rápido possível. E conforme o sistema vai aprendendo, ele vai aprendendo a diminuir o custo necessário para resolver o problema. Então, no caso, o envelopamento de proteínas. Fizeram isso com dados aí do Protein Data Bank, que é um banco de dados de proteínas, que usaram como bases com um algoritmo supervisado, né? Para ensinar o sistema a reconhecer proteínas e prever elas, né? Tem essa questão dos algoritmos supervisados, né? O algoritmo supervisado de inteligência artificial, ele é como se tivesse um professor. Você fala assim, ó, isso daqui é imagem de cachorro, esse de gato, me diz a diferença. Você especifica isso no código, nesse banco de dados, né? Tem 5.000 imagens de cachorro, 5.000 imagens de gatos. E você explica pro sistema, ó, eu já tô dizendo a diferença pra você. Agora, aí treina o sistema, ele aprende a reconhecer os padrões pelos pixels aí das imagens. E aí reconhece que é gato cachorro visualmente. E aí é no aplicativo que a gente faz. É, o sistema reconhece gatos e cachorros, fotos diferentes, né? Fotos novas. Qualquer pessoa põe lá no aplicativo e reconhece. Esse é um exemplo. De inteligência artificial, no caso, né? Tem os algoritmos supervisados, né? Eu falo o que meu banco de dados é. Né? O não supervisado, eu não falo nada. Eu falo, ó, eu só jogo as imagens de gato e cachorro no meu banco de dados do sistema e ele que se vire para encontrar a diferença entre os dois. O semi-supervisado, eu meio que categorizo algumas imagens do banco de dados. Então eu falo, ó, gato e cachorro aqui, mas só inicialmente, depois eu faço o sistema se virar. Então, supervisado, todas as imagens de gato e cachorro são categorizadas. O não supervisado, elas não são categorizadas em nada. O sistema que se vire para achar a diferença. E por incrível que pareça, funciona. E o semi-supervisado,
é, ele aprende meio que eu dou um empurrãozinho, mas ele aprende. Que nem a criança tá aprendendo a andar de bicicleta, não tá conseguindo andar, tá travada, e você dá um empurrãozinho, tipo isso. Tem também o Reinforcement Learning, né? Que é um aprendizado de reforço. Você usa um sistema de recompensas e penalidades para penalizar o sistema quando ele errar. Então, por exemplo, quando você quer fazer um sistema que joga Super Mario. Toda vez que o seu personagem morrer, obviamente você põe um componente randômico ali para o seu personagem não ficar parado, né? Batendo numa parede que nem idiota. E toda vez que ele morrer, ele leva uma penalidade, que é uma penalidade grande, né? Porque ele morreu. Quando ele não mata os inimigos corretamente, penalidade. Quando ele não pega, é, sei lá, o cogumelo na hora certa, enfim, pra usar pra passar a tela mais rápido, penalidade. Quando ele passa a tela, é uma recompensa numérica, né? E a penalidade numérica. Quando ele vence os inimigos, mata o boss, enfim, passa mais rápido da tela, recompensas. Então é uma lista de recompensas e penalidades numéricas do sistema que vai gerar o que a gente chama de função de valor, né? Que é a soma das penalidades e recompensas. Você quer maximizar esse valor, né? Que ele seja o maior possível. Quanto mais penalidades, mais o valor, a função de valor vai ser menor. Então você quer maximizar a função de valor. E no caso, é, com o episódio de reforço, é basicamente isso que acontece, né? Você usa esse sistema pra ensinar o seu boneco de IA a jogar. Só que não entenda aqui que é no contexto de inteligência artificial, né? Não é um algoritmo normal, estático. Em todo esse contexto tem algo chamado backpropagation e suas variantes, como gradient descent, que é descida de gradiente, que é basicamente uma forma de optimização de erros. Então, os dados para você fazer seu Super Mario aprender a jogar, seu boneco de IA, eles são dados que a gente pode representar com uma função não convexa, né? Tem uma função não convexa. Ela parece uma montanha. Ela tem declives, ela tem as partes mais altas. O seu objetivo nesse contexto é optimizar os seus erros, né? Então você quer achar os erros, corrigir, você quer atualizar o sistema, usando equações diferenciais para isso. Então, é um algoritmo para você achar as partes mais baixas dessa função não convexa, para você optimizar os erros. Então, você quer essas partes mais baixas. A parte mais baixa de todas é chamada de global mínima. Você pega, por exemplo, uma bacia, joga uma bolinha de gude na bacia e ela vai descer até o centro, né? Mais ou menos. Não importa quantas bolinhas você jogar, ela sempre vai ir pro centro. É o global mínima, lugar mais baixo. As partes que não são as partes mais baixas, a parte mais baixa é chamada de local mínima. É uma parte baixa, mas não é a mais baixa. Obviamente, quando você quer fazer um algoritmo de descida de gradiente, você quer achar a parte mais baixa, que obviamente vai fazer o sistema ser melhor. Só que é muito difícil achar global mínima. Tem uma função enorme. No caso de Dota, por exemplo, milhares de frames com imagens pixeladas aí dos personagens. E você tem uma quantidade enorme de terabytes de dados com vários núcleos de processamento e memória rodando para analisar esses dados. Então, é um número de dados bem grande, né? Então, obviamente, tem a questão aí, o que é chamado de é, teorema do lanche grátis. Não, teorema do não lanche grátis. Já vi várias pessoas aplicando isso para economia, mas nesse caso não é para economia. Tem uma tese que tem a ver com esse tema, que é o No Free Lunch Theorem, que diz que na inteligência artificial, em machine learning e na estatística, não tem lanche grátis. Não tem forma de resolver problemas com uma bala de prata. Então, você tem que ter um custo necessário computacional para você resolver um problema. Se o problema for difícil, se você tem uma quantidade de dados muito grande, vai ser um problema difícil. Você vai ter que ter uma quantidade de um custo computacional mínimo para que isso
seja resolvido. Por mais que você ache um método tryhard as galáxias para resolver, sempre vai ter um custo e vai ter a gente chama de lower bound. Vai ter nessa, nesse set, que seria, tô entrando em matemática abstrata aqui, se a gente pegasse um set, se você sabe que teoria dos sets, a gente tá pegando um lower bound desse contexto. Dessa, dessa função, né? Da função das possíveis. Do possível custo necessário mínimo para você rodar um problema. Para resolver um problema. Até um tema que eu já falei no canal que é complexidade Kolmogorov. Basicamente isso. Complexidade de você resolver o problema o mais rápido possível, né? Eu já falei sobre esse tema passado. Você quer resolver o problema com o menor programa possível. Quer, por exemplo, achar nomes numa lista com o melhor programa possível. Basicamente isso. E então é basicamente uma função de optimização de erros que é achar as partes mais baixas desse sistema não convexo. Então pensa numa montanha. O ouro está nas partes mais baixas, mas você não consegue ver onde estão as partes mais baixas. Você tem que achar um jeito, uma máquina de repente, para você achar as partes mais baixas. É basicamente isso. Quem acha a parte mais baixa ganha o ouro, né? No caso, optimiza o erro do sistema e faz seu bonequinho do Mario jogar. Quando que computação quântica entra nisso? Normalmente a associação é que a computação quântica é mais rápida. Então, se você usa Quantum Machine Learning, você quer fazer uma inteligência artificial que seja mais rápida do que usando um computador clássico. Então você tem a parte. Seu computador quântico ele é híbrido, né? Tem a parte quântica e clássica. E você quer usar seu chip quântico para aumentar a velocidade do sistema. Normalmente, um algoritmo que é famoso nesse tema de Quantum Machine Learning é o suporte de Vector Machines. Que você quer classificar os seus dados e achar uma linha que optimize, né, esse conjunto de dados. No caso de classificação, você quer saber se gatos cachorros, sistema. E no caso é uma forma de fazer isso. Então tem um Quantum Support Vector Machines, que é uma forma usando computação quântica, para usar o mesmo algoritmo que já era aplicado em inteligência artificial para resolver o mesmo problema. Então a questão aqui é velocidade, né? E a questão é, será que é mais rápido? Será que para todos os problemas Quantum Machine Learning é mais rápido? Depende. Qual problema você está falando? E a questão aqui é que, no geral, a computação quântica ele resolve mais rápido que computadores clássicos alguns problemas. Por exemplo, o algoritmo de Shor, em 1994, ele foi criado e provado que, teoricamente, computadores quânticos podem, no futuro, fatorar números primos mais rápido que clássicos, ao ponto de destruir a criptografia atual da internet, que são as principais, a RSA, criptografia de chave elíptica, e AES, que é usada em Bitcoin, criptomoedas, internet no geral, aplicativos, jogos, comunicação no geral. E isso poderia ser destruído com o algoritmo de Shor no futuro, talvez. É uma questão de vantagem. E, por exemplo, procurar dados num banco de dados não sorteado. Que no caso é o algoritmo de Grover. Também é um algoritmo que, por exemplo, poderia criar hashes de criptomoedas, por exemplo, de blockchains, mais rápido que o computador clássico. Porque para você criar hashes, você tem que achar padrões em bancos de dados de hashes. No caso, se você fizesse isso rápido o suficiente, você poderia criar todos os hashes. E no caso, o algoritmo de Grover, teoricamente, ele poderia no futuro, teoricamente, não é comprovação prática, fazer isso no futuro, né? Comprometendo a segurança de hashes que são usados para várias questões na criptografia na internet. Então, alguns problemas, ou são sempre, por exemplo, alguns problemas específicos,
computação quântica é melhor. Talvez, alguns problemas específicos. Quanto machine learning seja melhor. Seja mais rápido, né? Só que a questão é que não é todos os problemas. Então a pessoa vai falar, então, quero usar quantum machine learning para mercado de ações. Quero prever o preço de ações. Eu não acho que vai dar certo. Primeiro que tem uma questão muito é, eventual no mercado de ações. Sei lá, o preço subiu porque foi uma safra grande. Tem que ver no... O preço do arroz subiu porque na Austrália teve uma safra grande de arroz. Quer dizer, o preço abaixou, né? E outros lugares do mundo também tem uma safra grande de arroz. E diminuiu o preço do arroz, porque tem uma quantidade maior. Isso é calculado não pelo preço histórico do arroz, mas sim pelas coisas que vão acontecer. Você tem que saber a informação, né? Você tá vendo que tudo tá mostrando que vai ter uma quantidade maior de arroz no mundo, o preço vai baixar. Ou que vai ter uma falta, o preço talvez aumente. É assim com todas as coisas na economia. Então, eu não vejo porque quanto machine learning resolveria esse problema. Porque o objetivo aqui é ser mais rápido. O objetivo aqui é a velocidade. Né? Seria interessante, por exemplo, seria usar inteligência artificial para algoritmos de correção de erros, né? Interessante que eu vi no curso da TUF sobre o tema. Uma coisa que eu tenho que falar, tem na descrição, vou tentar deixar 2 cursos sobre esse tema que são gratuitos, sem o certificado, né? Que é o da TUFES, no edx.org, sobre Quantum Machine Learning, e o da QuizKit, que está no YouTube, da IBM, né? Sobre Quantum Machine Learning. Ambos são de nível acadêmico. Você tem que saber sobre álgebra linear. É bom saber um pouco de inteligência artificial já. Ler livros e já ter feito curso. Pra entender o tema, né? Mas basicamente é uma forma de você fazer as coisas mais rápido. Tem uma. Obviamente tem a parte clássica também. E tem a questão de você usar dados. Os dados que você vai usar nesse sistema são clássicos ou quânticos, por exemplo. Eu creio que seriam clássicos, né? Você quer resolver um problema. É, sei lá. Um problema na área da química. O dado tem que ser clássico, porque muitas das coisas da química você vai, por exemplo, vamos supor que seja na biologia molecular. Você quer fazer uma coisa que demora muito no computador clássico. Dependendo do que você vai fazer, não vai ser mais rápido o computador quântico. Você quer calcular, sei lá, uma, é, você quer achar uma proteína específica no banco de dados do genoma humano, só que mais rápido que as máquinas atuais, né? Quer achar uma sequência específica no genoma humano de uma pessoa, você fez sequenciamento, para você saber se a pessoa tem possibilidade de ter diabetes, por exemplo. Tem isso, sabia? Você tem uma medicina especializada para pegar o genoma da pessoa, né? Você pega o DNA, faz o PCR lá e faz uma cópia do genoma da pessoa, as bases de aminoácidos, que é a adenina, guanina, citosina, timina, para achar uma sequência que especifique uma possível doença no futuro ou atual. E às vezes, fazendo isso, eu já vi um caso de que viu que a pessoa estava tomando um remédio de diabetes errado a vida toda. Fazendo essa medicina especializada, né? Genética. Conseguiram ver que ele tinha que tomar um remédio diferente que resolveu muitos problemas dele. Diabetes. Eu acho que era tipo 2, sei lá. Enfim, tem problemas específicos que talvez, por exemplo, sei lá, pra achar bases de aminoácidos específicos no genoma, talvez quanto machine learning pode ser útil. Não quanto machine learning, computação quântica, no caso. Nesse caso seria um algoritmo de computação quântica. Agora, qual que seria a vantagem, né? Na prática, né?
que seria a vantagem principal na prática dos. Porque, por exemplo, você poderia fazer inteligência artificial clássica no problema. Qual que seria o problema que tem que ser computação quântica, qual que tem que ser clássica? Isso tem que estar muito cedo para dizer quais aplicações de computação quanto machine learning. Tá muito cedo. Tá muito cedo para dizer, tem que ser isso. Esse problema é quanto machine learning é melhor que clássico. Tá muito cedo para dizer quanto machine learning é útil. Mais do que inteligência artificial prática. É que assim, teoricamente, para vários problemas, computadores quânticos são mais rápidos. Isso é um fato. Então eu creio que para diversos problemas, usar quanto machine learning vai ser mais rápido. Só que a questão é, será que seria possível ter um computador quântico, se fosse universal, que não tinha parte clássica, fosse tudo quântico, os dados, tudo? Quando eu digo quântico, quer dizer que a informação é processada no chip, assim, porque a informação é a mesma. Você quer pôr uma conjunto de zeros e uns para representar um gato, vai ser o mesmo nos dois, embora foi processado e armazenado de forma diferente. Né? Se você tem um computador quântico que tem uma memória RAM quântica, que tem um armazenamento de longo prazo quântico, que não existe, nenhum dos dois, nem a memória RAM, nem um HD da vida. Você ter a forma de processamento e análise totalmente ali. Então, são coisas que não existem no momento, então tá muito cedo pra gente ter uma velocidade maior nisso, né? Eu creio que o que vai revolucionar esse tema é uma Quantum RAM, né? Memória, um chip de memória quântica. Que no caso vai ser melhor que o clássico, não sei. Mas já tem pessoas falando sobre isso, tem artigos nesse tema já que deixaram na descrição. Então a questão principal tem o quanto suporte Vector Machines, que é o que eu mais conheço. Tem uma tese da Maria Schutt, por exemplo, nesse tema é importante. A questão é, será que é mais rápido? Quais problemas seriam resolvidos somente por Quantum Machine Learning? Que eu não poderia usar um computador clássico para ele. É o que é chamado na teoria de velocidade computacional de problemas BQP. São problemas relacionados especificamente para computação quântica. A gente tem problemas P, são problemas que são resolvidos rapidamente pela computação clássica. Problemas NP, são difíceis de resolver classicamente. NP hard, que também são difíceis de resolver classicamente. Tem os XP, são impossíveis de resolver qualquer coisa. Então, a questão é, os problemas que são do tipo XP, que são os mais difíceis de todos. É, como resolver equações diofantinas específicas, que é o 10º problema de Hilbert lá. Não tem solução. Nenhuma. Assim, o 10º problema de Hilbert não tem resolução nem pra Turing Machines. Tipo, não tem nenhuma. Talvez seja provável que haja um computador no futuro que resolva. Se não me engano, equações diofantinas de terceiro grau, mais, uma coisa assim. Que resolva esse problema. Até porque, teoricamente, o 10º problema de Hilbert, ele não tem solução matematicamente rápida. Uma solução rápida. Que, no caso, que possa provar que tem uma solução pra qualquer tipo de equação diofantina de tal grau ou lá ou mais. É, esse é o 10º problema de Hilbert, né? Resolvido pelo Yuri Metesevich, se não me engano. Talvez deixe na descrição. Então, não é um problema simples. 10º problema de Hilbert. E foi resolvido porque não tem solução. Isso não resolve o problema, né? Se nenhuma Turing Machine, que é uma máquina universal que poderia resolver qualquer problema, resolve todos os problemas, temos um problema, né? E isso aí é atrelado ao teorema de Gödel aí. Se você não entender algumas partes aqui, a gente vai falar sobre isso em outros episódios, se bem que eu já falei já. Então, qual é o ponto central aqui? O Quantum Machine Learning não é uma bala de prata.
Eu creio que ele pode ser muito útil para física, química, que principalmente computação quântica no momento é química, é biologia molecular, são coisas interessantes nesse tema. Não tem, tipo, qual que seria o essencial pra gente ter um computador quântico maneiro? Ele ser universal, ele ser totalmente quântico, não ter híbrido, não ser híbrido, porque tipo, hoje em dia a gente tem só o quântico e o clássico, os dois juntos. O clássico interpreta os resultados no quântico. E vice-versa, né? Também tem essa questão. Então, será que a gente poderia ter um com tudo só do quântico? Pra isso teria que resolver o problema da decoerência. Porque a gente teria que ter uma memória RAM quântica e várias outras questões aí. Então, tem essa questão de que a área é muito nova pra gente realmente ter até teorias relacionadas a qual área seria mais afetada positivamente com computação, com quanto machine learning, né? Qual área que aquele problema só poderia ser resolvido por conta do machine learning. E o chip ativa nesse contexto como velocidade. Lembre-se disso. Tudo tem a ver com velocidade. Se naquele problema o computador quântico é teoricamente melhor, então seria mais rápido usar ele. O problema é resolver quais problemas de inteligência artificial tem que ser resolvido por tal computador. Quais poderiam ser resolvidos por computação neuromórfica? Será que na verdade, usando computadores clássicos, a gente poderia resolver o mesmo problema mais rápido? Que tem vários casos que a computação clássica ela até teoricamente é superior à quântica. E essa opinião não é minha. É, eu, eu tive algumas palestras do ai, Scott Aronson, um cara super importante nessa área, que realmente tipo, tem problemas que o clássico é melhor. Tem problemas que o quântico é melhor, e é isso. Fatorar números primos, pô, quântico provavelmente é melhor. O do algoritmo de Grover, que resolve problemas específicos aí no banco de dados. O quântico é melhor. Então, tem problemas específicos e o quântico é melhor. Tem problemas específicos que a computação clássica é melhor. Então, essa coisa de supremacia é mídia. Não é verdade. É verdade para alguns problemas, mas não para todos. No momento, né? Porque é um tema que pode mudar, né? No estado da arte atual, eu creio que é isso. Creio que não tem uma bala de prata. É aquele negócio do machine learning, o teorema do lanche não grátis. No free lunch theorem. Não tem lanche grátis em machine learning. Inteligência artificial. Você tem um custo que tem que ser tomado para você resolver um problema. Não importa qual seja, tem um custo mínimo para você optimizar uma função específica com uma base de dados grande. Não tem saída disso, né? Tem tipo, eu vou usar 10 joules para resolver League of Legends de inteligência artificial, né? Quero fazer uma IA com 10 joules só. Vai resolver, você precisa de muito mais joules que isso. Muito mais energia tem que ser gasta para isso. Não só energia física, também tem. Acho que energia é a principal, né? Que no fim você tá rodando os computadores de IA para treinar o sistema, tá gastando energia física, né? Energia, eletricidade. Tá pagando a conta de luz pra. Essa conta de luz vai ser maior, né? Conforme o problema for maior. Também tem a questão quantidade de processamento usado, memória, armazenamento usado nesse problema. Enfim, era isso. Eu creio que ainda me falta muito nesse tema. Eu já fiz alguns cursos, mas tenho que fazer mais. É um tema recente. Eu recomendo muito o curso da QuizKit, que é muito bom. No final tem uma palestra legal, que até Maria Schuda aparece, que é com certeza a pesquisadora mais bonita que existe. É, em computação quântica ou qualquer outro tema, né? Mas enfim.
Até o próximo episódio.